Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, sexta-feira, dia 1º de agosto, né? Mais um mês se foi e agosto aí começando, que todos nós podemos ter um grande mês aí abençoado por Deus. E lógico, com muito esporte para nós falarmos aqui no nosso programa. Para a gente começar, vamos falar de quarta-feira, o jogo entre São Paulo e Bragantino, válido pela Copa do Brasil. Lembrando que na quarta não falamos, né, das preliminares desse jogo, nem do jogo que iria acontecer na quinta, né, no caso ontem, do Santos, pois gravamos com os nossos companheiros Gilmar Gavioli, Elvis do Peugeot e o Fábio Binha do Laboratório Citos, ambos que participaram e organizaram a Copa SASP, a 8ª Copa SASP, que foi um sucesso. Mas falando agora de Copa do Brasil, São Paulo levou susto no fim, mas venceu o Bragantino e agora tem vantagem. Com desfalques importantes, Kaká e Allan Kardec, Oswaldo, Antônio Carlos e Luiz Fabiano, o São Paulo voltou a apresentar algumas falhas defensivas. Tomou um susto perto do fim, mas venceu o Bragantino por 2-1 nesta quarta-feira à noite, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela terceira fase da Copa do Brasil. Bruno Recife contra e Alexandre Pato de pênalti marcaram os gols do tricolor. Luizinho descontou para o Braga. Com o resultado, o tricolor pode até perder por um gol no jogo de volta, dia 13 de agosto, no Morumbi, para avançar às oitavas de final. O Bragantino precisa vencer por 2 gols, ou por 1, desde que marque pelo menos 3. Caso devolva os 2-1, o time de Bragança força a decisão por pênaltis. Portanto, São Paulo deu um grande passo aí jogando fora pela terceira fase da Copa do Brasil e agora decidirá em casa, com a vantagem aí de poder até perder por 1-0, que se classifica para a quarta fase da Copa do Brasil. Ontem, nesta quinta-feira, o Santos também jogou pela Copa do Brasil e foi surpreendido pelo time do Londrina. Camaronês brilhou até falando português e a zaga afundou. No duelo entre Peixe e Tubarão, quem brilhou foi o atleta vindo de Camarões, Diederik Joey Tagueu Tadio, ou simplesmente Joel. Veste a camisa 9 do Londrina e fez uma grande partida e superou o Vladimir com 2 cabeçadas indefensáveis, uma em cada tempo. Na saída de campo ainda mostrou que já fala muito bem o português. Após 5 anos no Brasil, ele chegou ao país com 15 para jogar no Irati. A vitória do time paranaense por 2-1 deixou o Santos em situação delicada na Copa do Brasil. Terá de vencer por 1-0 ou por 2 gols de diferença. Se sofrer um na partida de volta, dia 14, na Vila Belmiro, a tendência, claro, é de que Oswaldo de Oliveira escale os titulares para obter a classificação. Com os reservas em Londrina, o Peixe mostrou fragilidade, principalmente na zaga. O técnico escalou Paulo Ricardo ao lado de Vinícius Simon, que não jogava pelo Santos havia 2 anos. Saiu aos 25, substituído por Nailson, quando o time já perdia por 1-0 e tomava um baile de Paulinho. Portanto, aí o Santos começou mal essa terceira fase contra o Londrina, fora de casa, perdendo aí de 2-1, e terá que reverter a situação agora na Vila Belmiro, vencendo no jogo de volta. Pelo menos 1-0 já classifica a equipe santista para a próxima fase. Lembrando que pela Copa do Brasil, além de São Paulo, que venceu o Bragantino fora nessa terceira fase por 2-1, e o Santos, que perdeu para o Londrina fora também por 2-1, o Corinthians, né, havia jogado na semana passada e havia vencido por 3-0 o time do Bahia. E o Palmeiras, lembrando que o Corinthians jogou em casa, na Arena Corinthians, e venceu por 3-0. A volta agora está marcada para o dia 6 de agosto, na próxima quarta-feira. E o Palmeiras havia vencido o time do Avaí pelo placar de 2-0 fora de casa e agora joga também no dia 6 o jogo de volta no Pacaembu contra o time do Avaí.
A gente vai para um breve intervalo e voltaremos para falar depois tudo sobre o Campeonato Brasileiro, esse final de semana que será muito movimentado aí nos gramados pelo país. Até já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva desta sexta-feira. Citamos aí, né, o São Paulo e o Santos jogaram essa semana pela Copa do Brasil, e já o Corinthians e o Palmeiras folgaram. E já estão se preparando, lógico, se prepararam para este final de semana de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, no caso a 13ª rodada. E sem fama, base vira solução dos problemas de Gareca no Palmeiras. A categoria de base do Palmeiras não tem a mesma fama de outros clubes, como o Santos, por exemplo. Até hoje o Verdão é o único time grande que não conquistou a Copa São Paulo de Juniores. Recentemente, porém, a base tem virado a solução, com 4 jogadores se destacando como titulares: o goleiro Fábio, o zagueiro Wellington, o lateral esquerdo Victor Luiz e o volante Renato. O primeiro, no caso o goleiro Fábio, de 24 anos, chegou ao clube em 2005 e treina no profissional desde 2011. O segundo, com 22 anos, também passou vários anos na base, além de alguns empréstimos. Victor está no Alviverde desde os 10 anos e hoje tem 21. Já o último, também de 22, chegou em 2012 por indicação de Marcos Assunção e jogou nas equipes inferiores. Hoje se firmam a cada dia. Fábio entrou após a grave lesão de Fernando Praz. Com ótimas atuações, desbancou Bruno e hoje deixa Deola no banco, assumindo a posição desde maio. O Wellington frequentemente é escalado como titular e tem correspondido. Renato entrou no time na mesma época que o goleiro e também se firmou com bom desempenho, melhor que volantes renomados como Eguren. Já Victor Luiz assumiu a posição com as saídas de William, Matheus e Juninho e não deixou a desejar. E eles valorizam o trabalho na base do Palmeiras. Victor Luiz fez questão de elogiar a estrutura oferecida pelo clube. Eu passei, segundo ele, todo o tempo aqui treinando lá no CT de Guarulhos. É difícil quando está na base, as coisas não são como estão esperando.
mas o Palmeiras sempre dá apoio para o que o jogador precisa. É excelente o trabalho feito na base, disse Victor Luiz. Na visão do goleiro Fábio, o bom desempenho dos garotos no profissional mostra a importância da base no Verdão. O Palmeiras faz um trabalho muito bom na base e está mostrando isso. O Gareca tem usado vários garotos que estão correspondendo. Isso é muito bom, tanto para nós quanto para o clube, analisou, portanto, o goleiro aí. De fato, o Gareca tem usado vários garotos no Palmeiras, além dos 4 citados, Eric, Eduardo, Júnior, Léo Cunha e outros garotos estão sendo aproveitados, inclusive indo para jogos. Portanto, Palmeiras aí já se preparando para o jogo deste final de semana pelo Campeonato Brasileiro e, como podemos ver, se mexendo com o que tem, né? Se virando com o que tem, com a base, pois sabemos a situação do Palmeiras não é das melhores, né? Já se teve muitas outras fases boas, mas no momento o que infelizmente, né, é ruim para o Gareca, está tendo que lidar só com os garotos da base e não com jogadores renomados, né? Jogadores chamados medalhões que poderiam sim fazer a diferença, mas já que não tem, trabalha com o que tem, né? Se vira com o que tem. Pelo lado do Corinthians, jogadores compram discurso de Mano e Timão cresce taticamente. O técnico Mano Menezes gerou controvérsia entre os torcedores do Corinthians no início deste ano. Escolhido para substituir Tite, o comandante acabou eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. Agora o cenário é outro. Vice-líder do Brasileirão e com a equipe entrosada. O Timão tem na preocupação tática do treinador um importante fator para o sucesso conquistado até aqui. As pausas e orientações durante os treinamentos refletem a postura rígida nesse aspecto. Se antes a reclamação era de que os jogadores não entendiam o que o técnico desejava, no momento o Corinthians parece se encaixar. Mano parece mais didático para os atletas. Nem parece o time que, nas palavras de Emerson Sheik, não entendia o que o treinador tinha a dizer. E nem foi só o atacante que hoje está no Botafogo que reclamava de Mano. Vários jogadores ainda no elenco se queixavam do treinador dos bastidores justamente por uma suposta falta de diálogo e também de padrão tático. Mas tudo mudou. O meio-campo com Ralf, Elias, Petros e Jadson se consolidou. Ainda há no banco de reservas Renato Augusto, Lodeiro e Danilo. No ataque, a briga pela parceria com Paulo Guerreiro tem Ángel Romero, Romarinho e Luciano. Um trunfo para a equipe. Equilibrar a utilização dos atletas em Brasileirão e Copa do Brasil. A equipe toda cresceu, zaga, meio e ataque. O meio-campo ganhou um entrosamento muito bom e as coisas têm dado certo. Com movimentação e um conhecendo mais o outro, explicou Jadson, nas atividades do CT Joaquim Grava, é notável o esforço de Mano para que cada jogador preste atenção à respectiva função no esquema tático. O lateral Fagner é o maior exemplo disso. Após a falta de ritmo do retorno ao Corinthians, o jogador aproveitou a pausa para a Copa do Mundo e evoluiu defensivamente. O lado direito se fortaleceu e a equipe passou a sofrer menos com o jogo aéreo adversário. Para os jogadores, o efeito é imediato. A disciplina no posicionamento se reflete principalmente nas partidas fora de casa. O fato de estudar os adversários e jogar de acordo com o estilo de cada um, mas sem grandes mudanças táticas, fez com que o Timão não perdesse nenhuma como visitante até aqui. São 2 vitórias e 3 empates. O Mano é um cara que se comunica bastante com os jogadores, passa instruções, preza a parte tática, cobra posicionamento e ainda ajuda bastante nos jogos. Quando a equipe está posicionada, você sabe o que vai fazer e sabe o que o companheiro vai fazer. O grupo está fortalecido e junto com ele nessa caminhada, completou Jadson. Portanto, como você pode ver aí, Corinthians forte e unido e todos aí com o mesmo objetivo, né, de levar à frente esse trabalho bem feito até o momento. Lógico, no início não foi fácil, o Mano Menezes penou
como todos os profissionais do futebol penam no começo, né? Mas, como podemos ver, acertou o time e vem forte aí a caça à raposa que lidera o Campeonato Brasileiro. Ficamos na torcida aí para que o Corinthians possa sim brigar pelo título até o final da competição. Pelo lado do São Paulo, Allan Kardec deve ser a única novidade do tricolor contra o Criciúma. O atacante Allan Kardec deverá ser a única novidade na partida deste sábado, às 18h30, horário de Brasília, contra o Criciúma, no estádio do Morumbi, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Osvaldo, que levou uma pancada no quadril, está vetado, assim como Luiz Fabiano, que segue em recuperação de um estiramento na coxa direita. Kaká, que se recupera de uma pancada na panturrilha, tem poucas chances de jogar. Outro que não deverá estar em campo é Antônio Carlos, que ainda não foi a campo desde que reclamou de dores na panturrilha esquerda. Com o retorno do camisa 14, resta saber quem perderá a posição no ataque. Alexandre Pato, que foi um dos destaques na vitória por 2-1 sobre o Bragantino pela Copa do Brasil, tem boas chances de permanecer. Neste caso, Ademilson iria para o banco de reservas. O esquema com 2 atacantes deverá ser mantido. Resta saber como o treinador postará o restante do time. No duelo realizado em Ribeirão Preto na última quarta, Paulo Miranda atuou na lateral e Douglas foi usado quase como um ponta pelo lado direito. Maicon ficou com a vaga de Kaká no meio campo, mas não teve boa atuação. Rodrigo Caio, que foi volante na derrota para o Goiás, jogou como zagueiro diante do Bragantino e deverá ser mantido nessa posição contra os catarinenses. Se quiser mexer no meio campo e tornar o time mais ofensivo, a principal alternativa de Muricy Ramalho é o garoto Bosquilha. Ele chegou a ter o nome cotado para jogar em times do interior. Neste caso, Douglas retornaria para a lateral e Paulo Miranda perderia o lugar. A definição surgirá no treino tático, que será realizado na tarde desta sexta-feira no CT da Barra Funda. Se nenhum problema ocorrer, de última hora, o São Paulo deverá jogar com a seguinte escalação: Rogério Ceni no gol, Paulo Miranda ou Bosquilha, Rodrigo Caio, Rafael Tolói e Álvaro Pereira, Souza, Maicon, Douglas e Paulo Henrique Ganso. E no ataque, Alexandre Pato e Allan Kardec. Portanto, essa equipe, provável equipe, do São Paulo para enfrentar o Criciúma amanhã às 18h30 no Morumbi. São Paulo que precisa voltar a vencer também no Campeonato Brasileiro. Venceu no meio de semana fora de casa contra o Bragantino, mas pela Copa do Brasil. Então agora resta aos São Paulinos aí torcerem para que, mesmo sem esses jogadores, os desfalques, a equipe possa aí voltar a vencer na competição. Pelo lado do Santos, recuperado, Leandro Damião pode retornar contra o Inter, seu ex-clube. O atacante Leandro Damião pode voltar a jogar sim pelo Santos após quase 3 meses parado. O camisa 9, que não vai a campo desde 8 de maio, será observado pelo técnico Osvaldo de Oliveira em um treino nesta sexta também à tarde e deve ser relacionado para o jogo deste domingo às 18h30 contra seu ex-clube, o Internacional, no Beira-Rio, jogo este válido pela 13ª rodada, como lembramos, do Brasileirão. A expectativa é de que ele seja opção no banco de reservas. O centroavante passou os últimos meses se recuperando de lesões. A primeira foi uma pubate que o deixou fora de combate entre maio e meados de julho. Ele seria relacionado para enfrentar o Palmeiras no primeiro compromisso do Peixe depois da pausa da Copa do Mundo, mas sofreu um entorse no tornozelo esquerdo no último jogo treino antes do Clássico. Damião não atua há 10 partidas e até por isso não deve sair jogando contra o Colorado, pois está sem ritmo. Eu vejo como muito otimismo a volta de Damião. Ele participou intensamente do treino de quinta-feira e no treino desta sexta-feira vou ver melhor. Acho que para os próximos jogos ele estará em condições, disse o técnico Osvaldo de Oliveira, após a derrota para o Londrina nesta quinta, ontem, pela Copa do Brasil. Além de Damião, outros 2 jogadores têm realizado atividades para readquirir forma física.
São eles, os zagueiros Edu Dracena e Gustavo Henrique, que se recuperam de lesões no joelho. A volta deles, porém, ainda não tem previsão. Em 17 jogos pelo Santos, Damião tem 5 gols apenas. O Peixe ocupa o 6º lugar no Campeonato Brasileiro com 20 pontos e está a 2 pontos do G4. Portanto, Santos, mesmo aí com alguns jogadores de recuperação, o Leandro Damião voltando, não ainda como titular, mas ainda está bem na tabela e promete aí dar muito trabalho nessa sequência do Campeonato Brasileiro. Ficamos também na torcida, você sim, santista, também deve estar torcendo, lógico, para que o time engrene e não pare de vencer, lógico, para que cole, quem sabe aí na Raposa, que está bem na frente na competição. Falando de Cruzeiro e por ser líder, vamos ver aqui os jogos que acontecem esse final de semana e os primeiros colocados da competição. Os jogos que começam neste sábado tem os seguintes confrontos. Botafogo recebe o Cruzeiro no Maracanã. O líder joga aí contra o Botafogo fora de casa. O São Paulo joga contra o Criciúma no Morumbi, também às 18h30 amanhã. Também neste sábado, Vitória recebe o Grêmio, porém às 21 horas no Barradão. O Palmeiras joga no domingo contra o Bahia, às 16 horas. O Curitiba joga contra o Corinthians, também no domingo, às 16 horas. O Figueirense recebe o Sport no Orlando Scarpelli, também às 16 horas. O Chapecoense recebe o Flamengo no domingo, também às 16 horas. O Fluminense joga contra o Goiás no Maracanã. E também no domingo, porém, às 18h30, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. E o Internacional, que joga contra o Santos. Portanto, estes são os confrontos da 13ª rodada. Lembrando que o Cruzeiro lidera com 28 pontos, 5 a mais que o vice-líder Corinthians, que tem 23. Complementando o G4, o Fluminense com 22 e o Internacional também com 22. O Santos vem na 6ª posição com 20, o São Paulo vem na 8ª com 19 e o Palmeiras na 12ª colocação com 13. E estes são os paulistas aí, né? Os 4 grandes paulistas que estão na competição brasileira. A zona de rebaixamento hoje é composta por Curitiba, Flamengo, ambos com 10 pontos, Bahia com 9 e Figueirense na lanterna com 7. Portanto, na próxima segunda falaremos aí esses resultados e também a nova classificação da competição. A gente vai para mais um breve intervalo e voltaremos para falar de Copa Paulista e jogos regionais. Até já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede,
você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sim Comerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede do Sim Comerciários. Venha já conhecer. Sim Comerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva dessa sexta-feira, dia 1º de agosto. Neste último bloco vamos falar agora da Copa Paulista. O Clube Atlético Votuporanguense, o CAV, está disputando a competição e jogou nesta quarta-feira contra a equipe do Batatais, fora de casa, e conseguiu arrancar um empate sem gols, 0-0. Joga amanhã pela próxima rodada contra o time do Ferroviária de Araraquara, também fora de casa, às 16 horas, na Arena da Fonte, no estádio em Araraquara. Lembrando aí que já foram algumas rodadas e o time de Votuporanga está na quarta colocação com 4 pontos ganhos. Lembrando que foi uma vitória contra o Comercial de Ribeirão Preto na primeira rodada por 2-1. E o empate contra o Batatais em 0-0. O terceiro jogo agora da equipe votuporanguense. Lembrando que do grupo apenas o Votuporanguense e o Mirassol, também da nossa região, que tem apenas 2 jogos. E o Votuporanguense, mesmo com 2 jogos, está em quarto lugar com 4 pontos. Se vencer o jogo que o resta, que para igualar as outras equipes, vai a 7. Se ganhar e empata aí com o Ferroviária, que lidera. Então, portanto, o Votuporanguense enfrenta o líder do seu grupo, grupo 1, e se vencer aí empata pelo menos com o líder da competição. Lembrando que o jogo é fora, será muito difícil, mas não será impossível. Segunda-feira falaremos aí também os jogos, os resultados e a nova classificação da Copa Paulista. Em Fernandópolis e na região está acontecendo o campeonato estadual de futebol 2014, fase sub-regional, sub-11, sub-13 e sub-15. Nessas categorias que estão sendo realizadas a competição, tivemos os seguintes resultados. No sub-11, Oroeste 2, Macedônia 1, Miraestrela 0, Fernandópolis 4. Na categoria sub-13, Meridiano 2, Oroeste 6, Macedônia 0, Fernandópolis 3. Na categoria sub-15, Estrela do Oeste 1, Meridiano 0, porém Meridiano deu WO, por isso Estrela do Oeste venceu por 1-0. E Oroeste 0, Macedônia 1. Estes foram os jogos do último final de semana. Lembrando que a competição dará sequência aí no dia 2, amanhã, pela categoria sub-11, teremos os seguintes jogos: Macedônia contra Miraestrela e Fernandópolis contra Oroeste. Na categoria sub-13, também amanhã, Oroeste, Miraestrela e Fernandópolis e Estrela do Oeste. Na categoria sub-15, serão jogos realizados no domingo, dia 3. Todos os jogos, lembrando, às 8h30 o primeiro e 9h30 o segundo. Portanto, no domingo, no sub-15, Meridiano e Fernandópolis e Macedônia e Indiaporã. Portanto, aí, lembrando, Fernandópolis teve 2 vitórias, na categoria sub-11. Fernandópolis venceu aí por 4-0 o Miraestrela, e na categoria sub-13 venceu por 3-0 a equipe do Macedônia. Na 15 não jogou, jogará agora esse final de semana. E ficamos na torcida para as equipes fernandopolenses e também pelos times da nossa região que façam um grande campeonato. Na segunda-feira falaremos aí dos resultados. Se caso não obtivermos, na quarta estaremos falando tudo o que aconteceu e já os próximos jogos da competição.
O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a você, sua audiência, e desejo um bom final de semana abençoado por Deus. E se Deus quiser, na segunda-feira estaremos de volta com mais um programa Jornada Esportiva. Fique conosco, Canal 10. E se você também quiser acessar o site www.canal10, escrito, por extenso, canal10.com.br, você poderá acompanhar aí toda a nossa programação. Um abraço e até lá.